comum ambientalistas defenderem a proteção do meio ambiente, apelando à qualidade do mundo e da vida que vamos deixar para os nossos filhos. Mas esses filhos decidiram não esperar pelas nossas atitudes. No Brasil, há 4 anos, uma menininha de 8 fundou a Pequenos Protetores do Planeta, um chamado às crianças para proteger o meio ambiente por meio de ações simples, como plantar árvores. Mas o trabalho não parou por aí e se estendeu por ações em defesa dos animais, reciclagem, uma variedade tão importante e tão grande que aquela criança foi notada pela ONU, que a reconheceu como uma das ativistas ambientais mais novas do planeta. Agora, ela já é uma adolescente de 12 anos e seu trabalho também amadureceu. A reflexão sobre ele até já deu origem a um artigo científico abordando o ativismo infantil como ferramenta de educação ambiental. Neste ponto de vista, nós vamos conhecer um pouco dessa já longa trajetória com a Júlia Bonitese, embaixadora da Justiça Climática pela Plant for the Planet Brasil, consultora da Child Rights Connect e membro da Rede Primeira Infância de Minas Gerais. Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que você se interessou pelo meio ambiente tão novinha? Teve influência da família? Do que aconteceu? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer estar aqui hoje pela oportunidade que vocês estão dando. Eu acho que, assim, muito incrível. E, assim, na verdade, a minha trajetória, ela vem muito da minha criação também, sabe? Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito da natureza. Então, eu sempre, assim, eu nasci com isso, sabe? Eu sempre gostei muito da natureza, muito dos animais. E meus pais, eles sempre me ensinaram a proteger. Então, eu sempre fui a parques, a locais onde eu tinha esse contato com a natureza. E muito da minha infância se baseou na brincadeira com a natureza. Então, eu brincava de terra, usava roupa. Isso fez muito parte da minha infância. E com o tempo, eu fui crescendo e chegou a pandemia. E eu fiquei muito chateada de não poder ter esse acesso ao meio ambiente igual eu tinha antes. Então, meus pais alugaram um sítio e eu fiquei lá por 6 meses. E eu estava tendo aula online. E nas aulas de ciências, eu estava aprendendo sobre mudança climática, reciclagem, sobre tudo que envolvia, sabe, as mudanças climáticas. E aí eu me interessei muito pelo assunto. Foi assim, amor à primeira vista. Adorei o assunto, comecei a pesquisar sobre, eu comecei a ler livros. Então eu li livro da Malala, da Greta, dicas para salvar o planeta. E eu fiquei muito interessada no assunto e, ao mesmo tempo, muito preocupada, porque eu estava vendo que os meus colegas, as pessoas com quem eu convivia, não tinham a mesma preocupação que eu tinha. Então, eu estava almoçando com a minha mãe e falei assim, mãe, foi muito espontâneo. Eu falei assim, mãe, eu quero fazer alguma coisa para salvar o planeta. Aí eu falei assim, nossa, que legal e tal. E aí, como eu tava na pandemia, eu não podia fazer nenhuma ação externa, fora de casa, eu criei um Instagram, que é o Projeto Pequenos Protetores do Planeta. E aí lá eu comecei a falar dos meus conhecimentos, essas coisas assim. Pois é, você fala diretamente com as crianças. Por que você direciona a sua ação nesse sentido? Por que é importante as crianças terem esse alerta? Então, as crianças, elas são os futuros governantes do nosso mundo. Então, as crianças que vão tomar as próximas decisões, as decisões do futuro, para que a gente possa continuar, sabe, tendo essa vida. E assim, como nós seremos os próximos governantes, é importante a gente ter essa consciência, porque se só os adultos tiverem essa consciência, eles não vão ensinar para as crianças. E as crianças, consequentemente, no futuro, não terão essa consciência para poder atuar no mundo. Então, o nosso futuro estaria completamente prejudicado. Então, nós precisamos das crianças para, quando elas começarem a governar, quando elas virarem adultos, elas já terem essa consciência e continuarem atuando como protetores do planeta. Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu li algumas das diversas ações que você fez, porque você não para, é que você trabalha com as crianças a partir do cotidiano delas. Eu vi assim um post ou alguma coisa assim, que você fala das crianças, olha, o céu está mais escuro, não tem árvore mais no caminho. Quer dizer, por que você escolheu essa abordagem de entrelaçar o dia a dia de uma criança com essa consciência de que aquilo é maior? Então, porque nós crianças, a gente está vivendo as consequências do que os adultos estão fazendo.
Então, quando os adultos eles vão e fazem alguma ação que prejudica o nosso planeta, a gente pode sentir do outro lado do mundo. Então, alguma coisa feita lá na China atua aqui. Então, nós crianças, como a gente sente o que está acontecendo, a gente sente a mudança do clima, nós sentimos. Então, é até uma forma mais didática de conversar com elas, porque para mostrar assim, olha, vocês estão sentindo. Elas têm que saber que é uma coisa que não vai acontecer no futuro, que já está acontecendo. Então, que as consequências do que a gente está fazendo agora estão sendo vistas agora. E que se a gente não agir agora, no futuro vai ser muito pior do que está acontecendo. Então, é interessante você ligar a vida delas com o que está acontecendo, até de ser uma forma mais didática delas aprenderem e verem o que está acontecendo. Você pode contar pra gente algumas das ações que vocês fazem? Eu vi uma história de uma bolinha que eu achei bem divertida. Então, essa bolinha que você está falando é a tal da bombinha ou bolinha de semente, tanto faz o nome. Ela é uma bolinha que a gente pica o papel, coloca na água e você vai colocar na água e deixar por um tempinho. E aí, você batendo ela no liquidificador, vai fazer uma massinha. É muito gostoso de mexer porque ela fica geladinha, é muito gostoso de mexer. E aí, com essa massinha, você vai moldando ela, abrir ela num pratinho, colocar a semente que você quiser usar, fechar ou você pode deixar germinar ou você pode lançar, entendeu? E essa técnica de fazer bolinhas foi criada pelo Fukuoka, lá no Japão, em 1930. E ela é uma técnica que, quando ela foi criada, ela era uma bolinha que era feita de argila. Só que isso foi passando ao longo dos anos e tudo, e ela foi, para ser mais didática, para ela ter funções didáticas, ela foi aprimorada para ser essa bolinha de papel, entendeu? E aí ela é muito usada em reflorestamento, então na Alemanha, em vários países. Então, pra gente ter essa função didática, e eu faço essas oficinas também, pra assim, como uma função didática, para elas aprenderem como que é o crescimento de uma planta, o tanto que é importante você cuidar dela, senão ela morre, entendeu? Mas, além disso, eu também faço palestras, então eu faço palestra para várias organizações. E, assim, meu projeto é feito em 3 tripés, sabe? Ele é o projeto presencial, político e online. No online, eu faço postagens educativas, eu mostro o que eu estou fazendo presencialmente e eu também faço lives. Agora, no político, eu estou colocando o político, ele pode ser tanto presencial quanto online, mas eu estou colocando ele separado porque é o momento de eu exercer minha cidadania, sabe? Da gente conseguir mostrar nossa voz, entendeu? O que é o político? Oi? O que é essa atuação política? Então, eu vou muito na Câmara Municipal para falar sobre o direito das crianças, sobre o que está acontecendo no nosso país e no nosso planeta. Eu participo de muitas discussões políticas com vereadores, não necessariamente só na Câmara, entendeu? E assim, eu também tenho o presencial, que eu faço as oficinas de bolinha de semente, eu faço as palestras, eu faço manifestações em prol do meio ambiente, então, mas sempre incluindo a comunidade. Então, eu nunca faço essas ações sozinhas. Eu faço essas ações junto com a comunidade. Plantios, manifestações, tudo com a comunidade. Vocês fazem plantios pela cidade? Fazemos. Na grande maioria das vezes eu sou convidada para fazer esses plantios, só que eu também organizo plantios, entendeu? Então, eu já fiz um dos plantios que eu organizei, foi o plantio em Ibirité, que foi junto com várias crianças lá de Ibirité que participam de um negócio de futebol lá, que se chama Pé na Bola, então é muito interessante, sabe? E aí eu sempre vou organizando as comunidades, então eu chamo comunidades de diferentes locais para todas as comunidades terem, sabe, essa consciência. Você tem um programa também, né? Eu tenho um programa que inclusive eu esqueci de falar, que é o YouTube, né? Que ele se chama Papo Natural. É um programa que eu chamo 5 crianças para entrevistarem um adulto, geralmente é em estúdio, mas também pode ser online, tá? E ele é como se você estivesse entrevistando o adulto, você vai estar entrevistando o adulto sobre um assunto que a gente vai direcionar lá na hora, dependendo da especialidade desse adulto que vai ser entrevistado. E é o momento das crianças demonstrarem a sua voz, delas serem escutadas, sabe? Delas serem ouvidas. E também de tirarem suas dúvidas, porque muitas das dúvidas delas podem ser respondidas por essa pessoa que está sendo entrevistada. E como é que você sente a reação das crianças a esse apelo?
Quer dizer, como é que você... É difícil, são pessoas... São do sua convivência, da escola, ou é uma coisa mais geral? Como é que é? É difícil? Olha, vou assim, quando eu tô fazendo com outras crianças, é muito tranquilo. Quando eu tô no meu trabalho lá de fazer as coisas com as crianças, é muito legal. Só que assim, na minha escola, às vezes na minha família, eu tenho um certo... As pessoas chegam e falam assim, nossa, Júlia, pra que você tá fazendo isso? Você não vai mudar o mundo, você não precisa de fazer essas coisas. E assim, até então, eu me sentia muito comprimida, assim, sabe? Era muito ruim pra mim, porque eu sofro bullying até hoje por conta do meu projeto, por causa das coisas que eu proponho, que eu faço. E assim, é muito difícil. Só que eu vou aprendendo a lidar, sabe? Porque é uma coisa que, se você não aprender a lidar, você enlouquece, você desiste. E é uma coisa assim, se a gente não confiar, se a gente não souber do nosso potencial, você acaba desistindo, sabe? Mas qual o problema de você fazer? O que as pessoas acham por fazer bullying com alguém que está fazendo uma coisa para o planeta? Então, eles falam assim, nossa, Júlia, você não vai chegar a nada, que horror, você está querendo mudar o modo de viver das pessoas, você é medíocre por causa disso. E é uma coisa assim, que você olha, você sabe que não é verdade, só que quando as pessoas te falam isso, é uma coisa que te chateia, você fica com vontade de desistir, você pensa assim, ai, será que isso que eles estão falando é verdade? Só que na hora, depois que passa um tempo, assim, você fala, nossa, que bobagem. É difícil. É difícil. A luta a favor do meio ambiente é uma luta muito trabalhosa, muito custosa, que exige muito sacrifício, e a gente não tem certeza se a gente vai chegar a algum lugar, né? Se a gente vai conseguir, a gente tenta. Por isso, eu vou fazer uma pergunta que foi feita, que era a pergunta de onde partiu um evento do qual você participou recentemente. Como falar de meio ambiente para os jovens, para as crianças, sem despertar uma tremenda desesperança? Porque quando você fala que as pessoas falam, não vai dar em nada, às vezes a gente também acha isso, né? Sim. Porque, assim, de certa forma, quando você está falando de ativismo ambiental, de você conversar com crianças sobre esse determinado assunto, acaba que você fala assim, nossa, o mundo está acabando. Assim, acaba que gera uma ansiedade, sabe? É muito difícil. Você sabe assim, nossa, o mundo está acabando, se eu não fizer alguma coisa, já era. Então, acaba que dá uma ansiedade muito grande. Então, você tem que aprender a lidar com essas crianças, aprender a lidar com a comunidade de um jeito que elas não fiquem estressadas, que elas não ficam ansiosas, mas de um jeito que elas também façam alguma coisa. Porque aí se você simplesmente falar, nossa, tá tudo bem, elas não vão fazer nada, vai continuar do jeito que tá e vai dar ruim, né? Então, assim, a gente tem que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala desse assunto, porque se você falar de um jeito ou muito sereno ou muito bravo, assim, ou muito agitado, você pode acabar causando o que você não quer. Então, a gente tem que tratar de um jeito, assim, olha, tá acontecendo isso, tá, se a gente não fizer alguma coisa, pode dar errado, mas então o que a gente pode fazer? Você tem que tentar apresentar soluções, não apenas reclamar daquilo que está acontecendo. Você tem que dar soluções ou pedir para as pessoas para qual você está fazendo a palestra ou o trabalho te apresentarem soluções para vocês trabalharem juntos para isso não acontecer, entendeu? E você tem, assim, é legal você trabalhar na linguagem das crianças, você falar de um jeito não muito técnico, sabe? Você falar, assim, as plantinhas, você vai, dependendo da faixa etária, entendeu? Você tem que falar de acordo com a faixa etária que você está apresentando e colocar slides coloridos, com fotos, porque isso, de certa forma, é muito benéfico, entendeu? Eu estou percebendo em você uma intenção muito didática. Uhum. Você fez um artigo científico sobre a importância desse trabalho. Quer dizer, a sua intenção foi ensinar as pessoas e mostrar que esse é um trabalho. Como é que surgiu a ideia do artigo científico? Porque você era muito novinha. Então, o artigo científico, na verdade, ele foi muito fruto de pesquisas que a gente fazia para fazer conteúdo, sabe? Então, toda vez que eu tinha uma entrevista, eu também pesquisava. Então, acaba que o artigo ele foi fruto de tudo que eu já sabia, de tudo que eu já pesquisava.
E aí, assim, deu essa ideia, foi muito do nada, tipo assim, vamos fazer um artigo, aí a gente já tá sabendo de tanta coisa, a gente tá tão engajado já nesse assunto, vamos fazer um artigo. E assim, muito das pesquisas do artigo foi assim, qual faixa etária você tem que trabalhar, sabe? E aí a gente sabe que tem a primeira infância, que é dos 3 a 7 anos, se eu não me engano. E nessa idade, você está começando ainda o seu desenvolvimento. Seu cérebro ele ainda está aprendendo o que é a vida, sabe? E aí é muito importante você trabalhar justamente com essa idade, porque é a hora que elas estão mais aptas a receberem essas informações. Porque elas estão lá, elas vão lá brincar, elas vão brincar na graminha, mexer com os bichinhos. E isso é muito importante, porque elas tendo essa relação com a natureza desde jovens, desde pequenininhas, elas já conseguem, sabe assim, olha, a natureza é tão legal, por que eu vou destruir ela? Então você tem que criar essa consciência nessa idade. Porque a partir dos 10 anos, a criança vai ter essa estabilização. Então, nenhuma informação vai entrar na cabeça dela, nem vai sair, ela vai ter aquela estabilização. Então, tudo que ela aprendeu na primeira infância vai continuar lá. A partir dos 14, 18 anos, por aí, ela vai começar, vai regressar, entendeu? Vai diminuir tudo que ela já sabia. Então, ela vai começar a ficar menos interessada, porque vai tendo, de certa forma, essa reclusão da adolescência. Então, na adolescência, ela vai começar a ter essa coisa assim, nossa, eu vou ficar no meu quarto, mexendo no meu telefone. Ai, elas estão comprando aquele modelo de telefone, que legal, vou comprar também. Então, acaba que até o consumismo, por conta de influencers, essas coisas assim, acaba ficando muito maior. Júlia, na sua apresentação, eu falei que você é membro da Rede Primeira Infância de Minas. Eu vi algumas ações suas. É consultora da Child Rights Connect. Uhum. Quer dizer, você ampliou a sua atuação também para outros campos, Sim. né? Eu ampliei. É muito importante, na verdade, você ampliar para outros lugares. Porque quando você fica sozinho, você faz uma coisa, acaba... Sim, você vai lá, você convida a comunidade. Acaba que, sim, de certa forma, você fica com pouco contato, assim, com as outras pessoas. Então, quando você tem um outro apoio, uma mãozinha, assim, né, pra poder te ajudar, é interessante. Então, quando eu participo disso, eles me chamam pra eventos, eles me dão pesquisas pra eu fazer, e é uma forma de eu exercer minha cidadania, de eu poder ampliar em coisas que eu não conseguiria fazer sozinha, entendeu? Porque, por exemplo, a Child Rights Connect me pediu para fazer, há pouco tempo, inclusive, foi esse mês, uma pesquisa para a ONU, falando sobre o acesso à educação no Brasil. E é uma maneira de eu falar para as crianças exercerem a própria cidadania delas, para elas poderem reclamar do que está acontecendo, ou por questões climáticas ou por questões políticas, do que está acontecendo para elas não conseguirem acessar a educação. Então, é uma maneira de eu ampliar, sabe, as minhas causas, as minhas atuações. Você é uma ativista, mas é também uma estudante. Como é que Isso. você vê o ensino a educação ambiental nas escolas hoje? Quase zero. Com todo respeito, assim, às escolas, eu acho que é quase zero. Porque a gente aprende o mínimo, sabe? Assim, eu não tenho educação ambiental na minha escola, pelo menos, mas eu sei fazer redação sobre a camada da Terra, sabe, assim? Só que, assim, a Terra tá ficando sem camada, a gente não tá cuidando da Terra. Então, acaba que se a gente não tiver essa consciência, sabe, desde pequeno na escola, você vai saber, beleza, eu sei fazer redação, eu sei matemática, só que meu futuro tá completamente prejudicado. E beleza, eu sei fazer redação, entendeu? Assim, eu não tô falando que a gente não tem que aprender a fazer redação, não tem que aprender matemática, porque são coisas que a gente vai levar pra vida. Só que se a gente não tiver a consciência do que a gente tem que fazer no nosso futuro pras escolas, não vai ter futuro, então não vai ter como aplicar as coisas que eu aprendo na escola, sabe? Pois é, né? Quando você está falando de estudar, de procurar informação, qual a importância que tem as ações de meio ambiente que a ONU realiza no seu trabalho? Quer dizer, a ONU percebeu você. E qual a sua relação com a ONU? Então, na verdade, assim, eu faço essa Child Rights Connect, ela trabalha junto com a ONU pelo direito das crianças. E assim, acaba que no meu projeto eu conheço muita gente, sabe, que trabalha junto com a ONU. E essa Child Rights Connect, como eu já tinha dito, ela trabalha junto com a ONU para garantir os direitos das crianças. Então, acaba que eu tenho, assim, um certo, né?
não é contato, eu não iria dizer assim, eu iria dizer uma certa parceria, assim, sabe, nas minhas ações. E aí é o seguinte, eu participei de uma seleção para ser consultora da Child Rights Connect, e que vai ter vários consultores espalhados pelo mundo. E eu sou consultora do Brasil, só tem eu aqui no Brasil. E aí, assim, eu participo de várias ações para levar a voz das crianças brasileiras para a ONU. Então, eu não tenho necessariamente um contato direto com a ONU, mas eu faço essas ações para levar a voz das crianças até a ONU através da Child Rights Connect. Mas você também admira as ações? Admiro, nossa, eu acho a ONU, assim, incrível. E o tanto de progresso que ela já teve, sabe? Tanto de coisa que a ONU já fez que mudou muita coisa, sabe? Eu acho que é muito incrível. E se levar, porque assim, eu sei que muitas crianças que eu já fiz os trabalhos, elas não sabiam o que é a ONU, sabe? Então, além disso, você tem que levar a consciência do que é a ONU, porque muita criança não sabe o que é a ONU, entendeu? E eu fico assim, eu fico de certa forma horrorizada, porque é muito... Assim, a ONU é uma organização tão importante, sabe? Muita gente não saber, eu acho muito triste, então a gente tem que levar essa consciência também. Para a gente concluir, o Brasil está recebendo a COP esse ano, e eu sei que você tem participado de eventos ligados a esse evento, a esse grande encontro que haverá no Brasil. Eu queria saber como é que você vê a participação dos jovens nesse encontro e também o que você espera da COP? Vamos lá, muita coisa. Então, as crianças, de certa forma, eu acho que falta muito isso. Falta muitos adultos eles escutarem quem ainda não desaprendeu a sonhar, sabe? Porque as crianças, querendo ou não, elas têm uma percepção muito diferente dos adultos. E eu acho que os adultos, por isso, porque assim, os adultos eles estão muito lá, levando dinheiro para o agronegócio, para a indústria. E eles têm medo, porque como as crianças elas estão sofrendo com o que está acontecendo diretamente, eu acho que têm medo de escutar a percepção diferente. Porque as crianças elas têm a percepção muito diferente. Eu percebo isso porque eu sou criança e eu vejo, assim, quando eu converso com outros adultos, que a percepção é diferente, sabe? Você estuda, você tem que ir para escola, você tem trabalhos escolares, então você acaba sofrendo muito com as consequências. E quando a gente fala da COP, da COP das crianças, que a gente está chamando assim, é uma maneira das crianças demonstrarem o que elas estão vivendo, o que elas estão sentindo. E é uma maneira delas demonstrarem o tanto que elas estão sofrendo, a percepção delas. Porque muitas das vezes a gente sabe que os adultos eles não escutam, sabe, as crianças. E ter uma COP relacionada à juventude é importante, porque elas vão conseguir mostrar o que elas estão aprendendo, o que elas sabem, e mostrar até a percepção delas para ver se a gente muda alguma coisa no mundo, né? Porque, é isso, assim, sabe? Porque falta muito escutar, porque a gente não veio no mundo simplesmente para sobreviver às tragédias, porque nós crianças somos muito resilientes. A gente já nasceu sendo resiliente. E ser resiliente é resistir, sabe? Mas ser resiliente, resistir, também é você saber que você tem que lutar, que você tem que cuidar do planeta. E é uma maneira da gente conseguir mudar, sabe? O nosso futuro. Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ensinar tanto pra gente. Obrigada a vocês. Nós conversamos com a ambientalista Júlia Bonitese sobre o ativismo infantil pelo meio ambiente. Você pode rever ou compartilhar este programa pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.